Olá pessoal, mais uma vez aqui quem fala é o Israel do canal Ciência Química e hoje nós vamos dar continuidade aos vídeos referente às civilizações. Então, no vídeo anterior nós falamos sobre Egito e hoje eu vou dar então essa continuação. A gente falou anteriormente sobre metalurgia, sobre o desenvolvimento da cerâmica e dos vidros e hoje a gente vai falar sobre outras três coisas importantes que foram o desenvolvimento do papiro, da cerveja e também dos cosméticos. Bom, então iniciando pelo papiro. O papiro todo mundo já ouviu alguma vez, né? Ele é uma espécie de um papel bastante primitivo, muitas vezes ele é meio amarelado e ele fica enrolado na forma de que nem se fosse de um tubo, igual aqueles pergaminhos antigos. O papiro, ele é extraído de uma planta chamada Cyperus papyrus. Esse artefato, como os arqueólogos chamam, né? Ele começou a ser desenvolvido há 2500 anos antes de Cristo, ou seja, é um material bastante resistente, porque se encontram ainda hoje papiros de mais ou menos essa idade. Ele, como eu disse, ele surge da planta papiro, que é uma espécie de uma taboa, que é planta que fica perto de rio, né? Ele cresce na forma de uma haste. Muitas vezes uma haste que ela tem uma cor que fica entre verde e marrom. Então eles pegavam essas hastes, cortavam, removiam a casca dela e se utilizavam só da parte central dessa planta, né? Então eles cortavam várias tiras do caule central do papiro, né, da planta papiro, do Cyperus papyrus, e então ficava exposto um miolo esbranquiçado dele. Esse miolo ele é bastante poroso até. Então, depois disso, o que eles faziam? Eles tinham que pegar essas fatias que eles tiravam e eles tinham que amassá-la. Por quê? Porque o papiro, o caule dela, existe a lignina, que escreve lignina, mas é linina, né? Que é uma macromolécula que ela traz o quê? A característica de resistibilidade para o material. Então, por isso que ele tem uma capacidade de ficar em pé na forma de uma haste. Porém, para que a gente consiga desenvolver o papel, existe então a necessidade de fazer com que ele perca essa estrutura rígida. Então eles amassavam o papiro e ele ganhava um pouco já de maleabilidade. Só que isso daí ainda não era o suficiente. A gente não conseguia fazer, eles não conseguiam fazer papel proveniente disso. Então o que eles faziam? Eles pegavam essas lâminas que eles produziam, né, agora, que são fatias, elas eram finas e eles deixavam mais finas ainda, né, que eles passavam como se fosse um rolo de macarrão em cima para ela ficar mais fininha e eles colocavam ela dentro de um pote ou de uma espécie de um prato contendo água e um pouco de vinagre, né, ou seja, ácido acético, que a gente vai ver um pouco mais para frente como ele surgia, né? E então essa mistura, né, essa solução de ácido acético, ela ajudava a remover um pouco de açúcar que tem dentro do papiro. E esse processo é chamado de organosolvólise, né? Organosol, que no caso é uma forma de você remover essas moléculas que existem dentro do caule da planta e que dão essa possibilidade dele ficar um tanto quanto mais rígido, né? Então ele vai ganhando uma capacidade de ficar mais flexível. O processo de organosolve, ele envolve a reação com um álcool que ajudava na decomposição da lignina. Então, com esse processo, era possível remover de dentro da planta cerca de 30% da lignina. Então, você tinha uma reação que tinha um rendimento de 30%, ou seja, ele ficava muito mais flexível. Porém, ainda existia o que? Existe celulose também, que garante resistibilidade e sobra também um pouco de lignina. Por isso, nós sabemos que o papiro ele é um artefato bastante resistente ao longo dos anos. E o interessante é que você tinha que deixar isso por aproximadamente uma semana dentro dessa solução. Ela ia ajudando a remover esses compostos e depois essas lasquinhas eram removidas e expostas ao sol para serem secadas, né, para passar pelo processo de evaporação de água. Então, quando estava bem sequinho, eles utilizavam então a confecção do papiro propriamente dito. E como que se dava essa confecção? Eles pegavam essas lasquinhas e começavam a formar uma espécie de um trançado, onde você colocava tirinhas do caule da planta já seco na horizontal e na vertical, e iam se sobrepondo uma sobre a outra sempre, horizontal e uma vertical, uma horizontal, uma vertical, uma horizontal, uma vertical, até que você conseguia chegar num material final que tinha um aspecto semelhante a um quadrado. Então o que eles faziam? Eles pegavam, antes de
começar a montar o papiro, eles pegavam uma rocha que eles alisavam ela e então colocavam essas tirinhas em cima e iam montando desse jeito. Depois eles pegavam uma pedra muito pesada e colocavam em cima e deixavam lá por mais uma semana. Depois de uma semana eles conseguiam produzir então um artefato muito semelhante ao papel. O interessante disso tudo é que existe um limite para cada folha que se produz. O comprimento dela pode ser bastante longo, existem pergaminhos de papiro com mais de 10 metros, se não me engano. Porém, a largura do papel, no caso nós estamos falando de comprimento, tem a altura dele, né? Não conseguiu ultrapassar mais do que uns 50 a 20 centímetros. Então existia uma área máxima para você conseguir produzir um papel. Porém, é óbvio, o que você fazia? O que eles faziam? Eles pegavam e eles iam emendando papiros em cima de papiros e se produzia então uma espécie de um arquivo onde eles podiam fazer os relatórios deles. Lembra um tempo atrás, nos primeiros vídeos? No primeiro vídeo que a gente fez, a gente falou sobre o desenvolvimento dos relatórios, que foi uma coisa importante para os seres humanos porque começou a passar de uma forma mais coesa as informações, né? Então o homem primitivo fazia as escritas deles nas paredes. No caso, os egípcios tinham os hieróglifos, era algo importante, né? Eles conseguiam fazer isso nas paredes, porém eles já tinham um método muito simples de armazenar muita informação em um artefato que ocupava pouco espaço, que no caso era o papiro enrolado. Então é importante a gente pensar que sempre, por toda a civilização que você vai passar, uma das coisas que caracteriza a civilização é a capacidade de transmitir informação. E nisso os egípcios foram grandes mestres. Agora vamos falar sobre a cerveja. E por que sobre a cerveja? Porque a cerveja, assim como chás, o hidromel, o vinho, eles tiveram uma grande importância na sobrevivência do homem. E onde as civilizações utilizavam e bebiam esses tipos de bebida, essas civilizações conseguiam florescer. Então vamos tentar entender o porquê disso. Isso se dá, pois no processo de fabricação de um vinho, de uma cerveja, de um chá, existe a necessidade de se ferver a água ou alterar o pH da mesma, né, deixar um pouco mais ácido ou mais básico, né, dependendo do que você quer fazer. Existe a necessidade de se filtrar o composto. Então a água que se encontra dentro desse composto, ela acaba passando por um processo de purificação. Agora imaginem, há alguns milhões de anos atrás, o que o homem fazia? Ele utilizava a mesma água, tanto para produzir a sua comida, beber, tomar banho e até mesmo jogar seus mortos ou carcaças de animais, sujeiras, defecar. Então era óbvio que se encontraria muitas bactérias, e bactérias essas que em muitos casos eram bactérias extremamente fatais para os nossos ancestrais. No caso, por exemplo, a cólera. A cólera é um exemplo. Hoje ainda existem casos no mundo, por exemplo, onde você não tem saneamento básico e que essa doença, que é proveniente de uma bactéria, ela leva a óbito milhares de pessoas. Então, quando você pegava a água e você fervia ela para você extrair os compostos de um chá, você conseguir fazer a efusão, então você conseguia, como consequência disso, a morte das bactérias. Ou seja, você aquecia a água e com isso você matava as bactérias. Então dizem que as civilizações elas foram salvas por algumas bebidas na realidade, chegando-se ao ponto de dizer que quem não bebia água, né, vamos dizer isso entre muitas aspas, mas quem não bebia água vivia, quem bebia água morria. Então, tomar cerveja era um ato que todos faziam no Egito, desde o adulto e até mesmo criança, os nobres como o faraó. Todos bebiam. Obviamente o sabor e o fato do álcool causar relaxamento, isso daí também era muito apreciado. Com isso eles evitavam de beber a água contaminada. Então, isso fazia com que a civilização sobrevivesse. Sobrevivendo, você tinha um exército mais forte e, consequentemente, você conseguia se sobrepor sobre outros países. Além disso, né, a cerveja, ela também, agora com um critério de curiosidade, né, ela era conhecida como um excelente presente para o faraó. Isso já acontecia há 5.000 anos.
E nessa época a cerveja ela era feita de trigo. E provavelmente a cerveja ela foi uma consequência do desenvolvimento do pão. As padarias elas produziam pão. Eles descobriram que se você fermentasse o trigo, você conseguia produzir uma bebida. Porém, antes disso, existiu a necessidade de se descobrir o fermento e que adicionava no meio do trigo, que antes era moído, feito a farinha e deixava por algum tempo para crescer e depois assava essa farinha, que no caso vira uma pasta, né, na realidade o pão. E por algum motivo desconhecido, provavelmente um pouco desse fermento com farinha de trigo deve ter caído em algum balde com água e ficou lá por alguns dias no escuro, em lugar não muito agitado. E aí, alguma pessoa desapercebida foi lá com um copo, né, tava com sede, foi nesse balde, não viu que tinha no fundo a farinha e água, foi lá para tomar uma água e percebeu que tinha um gosto diferente aquilo e que não era um gosto tão ruim, mas tinha o gosto um pouco do trigo, do fermento. E então ele começou a estudar aquilo e acabou descobrindo uma das primeiras bebidas alcoólicas da humanidade, né? Não se sabe se a primeira bebida alcoólica da humanidade é a cerveja, o vinho ou o hidromel, que no caso é uma espécie de vinho feito de mel, obviamente. Então, pode-se perceber que a cerveja ela tem uma grande importância. Então, o que é a fermentação? A fermentação nada mais é que adicionar uma bactéria, né, uma espécie de bactéria específica, dentro de uma solução que contenha algum composto rico em açúcar. A bactéria ela vai consumir o açúcar e então ela quebra esse açúcar em duas partes. Uma parte produzindo gás carbônico e a outra o álcool. Então nós temos a produção de gás carbônico e álcool. O gás carbônico é o composto que é responsável por fazer o pão crescer. Obviamente eles não sabiam disso na época, mas tinha alguma mágica ali no meio, né, que fazia com que o pão crescia. E na cerveja também eles descobriram isso. Tanto é que a cerveja, quando ela está fermentando, ela começa a soltar pequenas bolinhas de ar. Então começa a parecer que ela está algo fervendo lá dentro. Que nada mais é do que a produção do gás carbônico. Isso também ocorre no hidromel, no vinho, em todas as bebidas fermentadas. Então é um processo simples, né? Se a gente parar para pensar, a fermentação, e que pode servir de jargão, né? Ou um gancho para você entrar no estudo, por exemplo, de reações orgânicas, onde você consegue juntar bioquímica com reações orgânicas, com importância, por exemplo, de se ferver água, né? Então você consegue falar sobre bactérias, tá? Então isso é algo interessante de se abordar em sala. Agora, com mais um critério de curiosidade também, a bebida, né, ela se tornou tão importante para os egípcios que o mestre cervejeiro, ou seja, o especialista, ele possuía um hieróglifo específico para ele. Então é uma importância tão grande o mestre cervejeiro tinha que ele tinha essa característica. Então você pode adentrar isso dentro da sua aula e explicar que era uma coisa extremamente importante para eles, que os chás, né, as bebidas, foram responsáveis por ajudar a manter controlada a explosão da cólera, por exemplo, nas civilizações antigas, e que podem sim ser trabalhadas em sala de aula com uma forma um tanto quanto histórica. Vamos lá então, agora vamos falar sobre cosméticos. Os egípcios, eles foram um dos primeiros povos a trabalhar com cosméticos. Há 2500 anos antes de Cristo, já se conhecia algumas formas de se cuidar da pele. Isso era muito interessante porque na região onde os egípcios moravam, é uma região muito quente, então você perde muita água e sua pele ela acaba ficando ressecada. Por quê? Porque ela precisa de a todo instante que você fique suando para você conseguir manter a pele úmida, a fim de não deixar ela ressecada, mas junto você perde sais minerais e tal, e se torna quebradiça. E além disso, lá no Egito, o pessoal sofria horrores com piolhos. Então era muito comum as pessoas rasparem a cabeça. Inclusive, as pessoas nobres faziam perucas de pele de animais, né, no caso lã de cordeiro, e também de seus servos, né? Então pegavam os cabelos dos servos para fazer perucas. Por quê? Porque eles não conseguiam manter o próprio cabelo. Então, o que nós vemos é que eles tinham a necessidade de manter uma aparência bonita para mostrar que eles eram importantes.
Já naquela época já se tinha essa ideia. Então eles se utilizavam de adornos metálicos, de praxe em toda a civilização, mas também gostavam de utilizar pigmentos para mudar a cor da pele. É até interessante que quando nós vemos hieróglifos, né, ou mesmo encontramos em papiros, podemos ver que um dos deuses mais importantes da mitologia egípcia, que é o Osíris, o grande rei da terra, ele tem a pele verde. E isso se dá por quê? Porque eles descobriram que algumas lamas, né, algumas formas de argila, traziam benefícios para a pele, devido ao fato dessas argilas elas serem capazes de manter a hidratação, porque ela é uma pasta, então ela mantém um pouco de água no rosto por mais tempo, ou nos braços, onde for que a pessoa passe, e também ela é um esfoliante, então consegue-se remover pele morta com ela, que é um fato muito comum para quem vive em regiões muito quentes, que a pele acaba descascando facilmente. E isso evitava o quê? Que eles tivessem algumas dermatites. Então eles já sabiam que sim, era importante cuidar da pele, porque eles sentiam realmente isso na pele. E dentro desses pigmentos que eles utilizavam, que eles gostavam de pintar a pele, né, o rosto, eles gostavam muito das cores azul, verde e preto. E essas cores elas eram extraídas de alguns minerais, como por exemplo o famoso lápis lazuli, que é um feldespato, uma espécie de um mineral que possui nele sódio, cálcio, alumínio, silício, oxigênio, cloro, enxofre, tem um monte de compostos, tem um monte de elementos químicos lá dentro. O verde, que eles gostavam muito também, vinha da malaquita, que é um minério de cobre que nós falamos bastante no vídeo passado, né, durante a parte de metalurgia. E o preto, que variava de preto a tons de cinza, por exemplo, surgia da galena, que é um minério de chumbo. Só que aí nós temos um problema. O chumbo é extremamente tóxico. Então, muitas vezes eles faziam as pinturas no corpo ou pintavam os olhos, que era muito comum eles pintarem os olhos de preto. Só que isso eles não sabiam, obviamente, mas o chumbo, um minério pesado, né, é um metal pesado e que traz problemas. Um exemplo que o chumbo traz de problema é uma doença conhecida como saturnismo ou plumbismo, que ela leva a problemas de desenvolvimento físico e também desenvolvimento intelectual. Nós sabemos que os egípcios eles acreditam em vida após a morte, né? Eles acreditavam. Então as cores também eram ligadas com os deuses. Então eles costumavam pintar também os sarcófagos dos mortos e até mesmo o morto quando era mumificado no caso. Além de tudo isso, de utilizarem essa argila, eles também desenvolveram uma outra coisa importante que nós utilizamos todos os dias, que é o sabão. O sabão que eles faziam, ele era até que similar ao que nós fazemos hoje. Eles utilizavam gordura animal, um pouco de água e algo básico, que no caso eram cinzas e até mesmo um pouco de algas. Por algum motivo eles percebiam que ao misturar na gordura animal algumas algas ou mesmo cinzas, produzia-se algo que era muito semelhante a uma pasta. E essa pasta ela tinha capacidade de hidratar um pouco a pele e também tornar a água, vamos dizer isso entre muitas aspas, mas tornava a água um pouco mais molhada, ou seja, ela conseguia remover coisas que a água não conseguia remover facilmente. Como nós sabemos, o sabão ele possui uma parte hidrófila, ou seja, que ela consegue se misturar com a água, e uma parte que ela não é hidrófila, que na realidade ela consegue repelir a água, ou seja, uma parte polar e uma parte apolar. Então nós chamamos de micela no sabão. E isso ajuda com que conseguimos levar sujeiras, embora que a água simplesmente não conseguiria levar, porque ela consegue misturar algo que é polar com algo que não é polar. Então, por exemplo, se misturar água e óleo, eles não vão misturar, mas se nós colocamos o sabão ali no meio, nós fazemos a micela e então conseguimos remover o óleo da onde nós estamos querendo limpar. Então isso que é muito interessante do sabão e eles já tinham esse conhecimento nessa época. Então quando nós entramos nessas reações orgânicas, onde nós temos então, por exemplo, a saponificação, onde nós temos a hidrólise do lipídio, que no caso é um éster de ácido graxo, com o uso de uma base, né? Por isso que nós falamos de compostos básicos provenientes de algas ou das cinzas. No caso tem que ser uma base forte para você produzir muito sabão e utilizando um pouco de aquecimento para conseguir dissolver isso tudo. Eles faziam dentro de um tacho isso daí ou de uma grande vasilha. E isso produz o quê? Um álcool, que no caso vai ser um glicerol, e um ácido graxo, que no caso é o próprio sabão. Então, eu quero deixar
uma receita de sabão, para caso o professor queira trabalhar com isso, né, em sala de aula, né, nós vamos hoje ter uma aula de saponificação e tal, então vamos aprender como fazer um sabão. E isso é muito interessante, porque para produzir o sabão você tem que utilizar algum composto orgânico, né, rico em lipídio, né, no caso nós vamos utilizar gordura animal ou gordura vegetal que passou por um processo de fritura, em vez de jogar aquele óleo que é extremamente tóxico no meio ambiente, ou para o esgoto, e com esse pouco de óleo de uma frigideira você contaminar vários e vários litros de água, né? Você pode fazer o sabão e até economizar, né? Você não vai depender de ficar comprando mais sabão se você fizer isso sempre, se na sua casa tiver fritura sempre também. Então o que eles faziam? Como se faz então o sabão? Nós utilizamos, no caso, 1 litro de óleo de cozinha, né, frito, no caso de alguma fritura. Se remove pedacinhos de sólido que tiver lá no meio. Se utiliza 400 ml de água limpa no caso, também não vai se utilizar água que já suja. 120 gramas de soda cáustica, que no caso é o hidróxido de sódio, e aí fica o aviso, né, para tomar-se muito cuidado, porque ele é extremamente oxidativo, e nesse caso, como nós estamos falando de estado sólido, ele vem em forma de escamas, e as escamas são altamente higroscópicas. E o que é higroscópico? É um composto que ele absorve água da atmosfera. Então, se nós deixarmos ele em cima de uma pia seca, passam alguns minutinhos, você vai ver lá aquela escama de hidróxido de sódio, ela vai estar um pouco melecada. Mas no caso, o hidróxido de sódio tornando hidróxido de sódio hidratado. E para o fim desse processo, se sobrar algo líquido, ou seja, algo que pode conter ainda hidróxido de sódio, a gente pode adicionar um pouco de vinagre. Então como que se faz esse processo? Faz da seguinte forma: adiciona-se o litro de óleo juntamente com 400 ml de água. Você vai perceber que ele não mistura, porque a água ela é polar e o óleo ele é apolar. Eles não vão misturar, a água é mais densa, então ela vai ficar no fundo do recipiente. E eu aconselho usar, então, no caso, uma garrafa PET. Por quê? Porque a garrafa PET ela é bastante simples de se trabalhar. Então, inicialmente, você adiciona a água, o óleo, eles vão se separar, e em seguida você adiciona colheradas de soda cáustica. É pesada previamente, né? Ou seja, você vai trabalhar com 120 gramas. Porém, é importante você adicionar bem devagar a soda cáustica, porque ela reage e você vai perceber que o recipiente, no caso uma garrafa PET, ela vai esquentar, ou seja, uma reação exotérmica. E se for adicionado um pouco de energia cinética, além de esquentar, ela pode borbulhar e derreter a garrafa plástica, ou se for adicionado um pouco a mais de soda cáustica, aquela garrafa poderá explodir, porque a reação é muito brusca, ou espirrar água quente com soda no seu rosto. Então é importante, além de você misturar com cuidado, né, sempre a soda cáustica na água e nunca o contrário, a água na soda cáustica, ou a água no ácido. É sempre o ácido ou a soda na água, para você evitar esse problema, porque a água, conforme você entorna ela dentro do recipiente, ela leva o que? Energia cinética junto e acaba fazendo com que o composto reaja mais rápido. Então, além de você fazer isso, você precisa utilizar luvas, óculos de proteção, talvez um jaleco, calçados, e fazer isso sempre longe de criança, né? Porque criança pode se machucar. Então, o que você faz? Você mistura tudo isso, você dá uma mexida bem cuidadosa com a garrafa tampada, e depois que você mexeu, você abre um pouquinho a garrafa para eliminar um pouco de vapor que possa ter formado lá dentro. Após isso, o que você faz? Você deixa então esse sistema, né, nossa garrafa com essa mistura descansar, e depois de alguns dias ou algumas horas mesmo, você vai começar a perceber que a garrafa vai começar a produzir um composto sólido esbranquiçado e com um cheiro até característico. Você vai perceber isso. Aquilo é o sabão, ou seja, o nosso sal, né, o nosso ácido graxo sólido. Aquilo é o nosso sabão. Então é uma forma bem simples de se produzir isso. Depois o que você faz? Tudo aquilo vai ficar sólido. Então você pode pegar a garrafa, ela já vai estar dura, né? Ela já vai estar sólida, o composto está lá dentro, e você pode picotá-la. Ou seja, é uma forma prática de você ter o seu sabão em casa. É fácil de fazer, ajuda a natureza e é prático de você armazenar. Se você cortar certinho, ele pode ficar na forma de cilindros. Então, isso é uma coisa que você pode trabalhar e demonstrar em sala de aula durante uma semana, e você vai vendo a produção do sabão. É algo extremamente simples, é uma reação muito bonita,
e algo que realmente os alunos guardam pro resto da vida. Por quê? Porque eles veem como você pode fazer isso em casa. E na maioria das vezes eles voltam para casa e explicam para os pais, e os pais gostam da ideia porque também economiza, né? Ajuda a economizar. Existem outras coisas que podem ser adicionadas no meio, como por exemplo alguns perfumes, né? Caso você queira fazer um sabão ou um sabonete mais refinado, né? Ou utilizar formas, no caso, em vez de usar uma garrafa PET, você pode comprar forminhas ou utilizar um copinho de refrigerante, né? Muita gente faz isso em sala de aula para mostrar, então se produz uma bandeja cheia de copinhos com sabão, né? Depois você remove lá de dentro e tem o formato do copinho e tal. E, então essa é uma dica muito interessante para se trabalhar, né? Então você consegue aliar lá os egípcios com algo que é bastante simples do dia a dia, que é útil ainda hoje. Então você consegue trabalhar a história da química com reações orgânicas, né, reação de saponificação e algo útil para o nosso cotidiano. Então, eu quero agradecer quem ouviu até aqui. Se eu puder ajudar, eu fico feliz e peço para, se possível, divulgar o vídeo, né, para mais pessoas verem, né, e talvez gostarem desse trabalho que estamos fazendo. E, se possível, curtir. Se quiser deixar alguma dúvida, pode deixar que eu tento responder, né? E espero estar ajudando todos que estão assistindo o vídeo, né? Então, muito obrigado.